Se tu clicaste neste vídeo é porque sabes que algo não está certo contigo. Seja falta de energia durante o dia todo, seja falta de libido, seja falta de atitude, seja as promessas que tu não cumpres dia após dia, tudo isso está-te a fazer cada vez menos homem. E isso pode estar muito relacionado com os baixos níveis de testosterona. Eu já estive lá, sem propósito, sem nenhuma direção, sem nenhuma disciplina, com um físico medíocre, a sentir mal o dia todo, mas eu consegui resolver isso através da estrutura certa e percebendo que tudo está relacionado com o nosso estilo de vida, a nossa alimentação e os estímulos que damos ao nosso corpo. Não só eu senti isso na pele, como os clientes que estão no meu programa de acompanhamento one-on-one. Até me sinto com confiança a mais, se calhar até devia acalmar-me uma beca, estás a ver? E hoje eu vou-vos então apresentar o protocolo que vocês podem começar hoje a aplicar para aumentar os vossos níveis de testosterona e para saberem exatamente como voltarem a sentirem-se um homem. Uma pessoa que faz o que diz que vai fazer, uma pessoa que é disciplinada, uma pessoa que tem um corpo forte e capaz e que é saudável, seja para prover à sua família, seja para prover a si mesmo. Mas sem mais demoras, vamos começar. Como voltar a ser um homem? Foi assim que eu decidi chamar este protocolo, porque eu realmente acho que se um homem não tiver uma certa disposição no seu dia-a-dia, se realmente também não trabalhar no seu corpo, que é basicamente o seu templo, e se não tiver uma mentalidade objetiva e uma certa atitude, realmente eu não sei se pode chamar homem. E como vocês podem ver aqui, isto tem muito a ver com os vossos níveis de testosterona. E eu realmente sei que este protocolo funciona, não só por causa do que aconteceu em mim, mas pela transformação que os meus clientes estão a ter. E apesar daqui só ter as imagens, realmente o feedback de como eles se sentem, da diferença na disposição diária deles, tudo isso foi impactado pelos níveis de testosterona e pela otimização do seu sistema hormonal. Quando era mais novo era assim mais acanhadito, estás a ver? Agora tipo é logo, tal, peito para fora, estás a ver? Tipo, mais atitude, mas com respeito, tipo sem marmar, estás a ver? Nada disso, estás a ver? Está à vontade para marcares uma chamada no link abaixo, totalmente grátis, e eu vou ver se faz sentido entrar no meu programa de acompanhamento. Eu próprio, há cerca de 2 anos, que é esta fotografia que vocês veem aqui, eu não sentia isso. Eu até já treinava, até já tinha um físico decente, mas a minha mentalidade não era nada do que devia ser. E principalmente o meu sistema hormonal, de certeza que não estava alinhado, pois estava sempre inchado, tinha-me desmotivado o dia todo, sem energia, era um cansaço extremo. Quando eu realmente decidi resolver esta questão, até o meu físico mudou por completo. E isto não foi muito tempo, estas fotos têm cerca de um ano e meio de distância, e eu decidi dividir este protocolo por duas partes. Primeiro temos a parte do que tens de parar de fazer, que está a sabotar os teus níveis de testosterona, e o que tens de começar a aplicar no teu dia-a-dia para realmente fazer com que estes níveis comecem a subir. E eu vou começar com o que tens de parar, porque acho que é aí que a maior parte das pessoas estão a falhar. E o primeiro tema é comer processados e óleos vegetais, óleos que são altamente processados. Estes alimentos aumentam a tua inflamação crónica, o teu stress oxidativo. Quando as células estão inflamadas, produzem menos ATP e basicamente quando tens menos ATP, tens menos energia no teu corpo. O problema dos óleos vegetais é que são ricos em ômega 6 e quando temos excesso de ômega 6 acabas por ter mais inflamação. Já há montes de estudos que o consumo destes óleos acabam por diminuir os teus níveis de testosterona e quando juntas isto tudo, calorias a mais, produtos inflamativos, o teu corpo entra num estado de inflamação crónica que vai completamente sabotar o teu sistema hormonal. Basta verem pela minha cara, pelo meu aspecto físico de há 2 anos atrás, acho que isto foi há 2 anos atrás, eu parecia um trapo, eu literalmente parecia um trapo, não tinha disposição nenhuma. E isto porque eu não me preocupava com os alimentos que eu punha no meu corpo, acabava por comer fast food se calhar uma vez por semana, alimentos ultraprocessados que supostamente pensava que eram saudáveis, e quando realmente decidi fazer esta mudança, o meu físico mudou completamente, muito menos inflamação, muito menos gordura e acabei por ganhar este físico muito mais seco, muito mais muscular. Mas o problema não fica só pelas comidas processadas nem pelos óleos vegetais, também pode ter a ver com o excesso de açúcar e excesso de álcool. Quando vocês consomem açúcar em excesso, a vossa insulina dispara e quando vocês têm insulina elevada, os vossos níveis de testosterona descem completamente. E principalmente quando fazem isto de forma consistente, vocês acabam por criar resistência à insulina. E já há estudos que comprovam que ter resistência à insulina aumentam até 3 vezes mais o risco de ter a testosterona abaixo dos níveis normais. É claro que com o consumo de açúcar acabam por vir sempre consumo de calorias excessivas. Com calorias excessivas acabas sempre por ganhar mais gordura e principalmente quando tens gordura abdominal em excesso acabas também por conter aromatase. E o problema do aromatase é que ele converte testosterona em estrogênio. E isto é literalmente um ciclo. Quanto menos testosterona tens, mais dificuldade vais ter em criar massa muscular, mais gordura vais acabar por ter e se tu não parares este ciclo literalmente vais ficar num estado de saúde cada vez pior. O álcool acaba por criar exatamente o mesmo, no álcool acaba por acontecer exatamente o mesmo e principalmente quando consomos regularmente acabas por reduzir o tamanho do teu testículo, que é onde existe a produção de testosterona, focarem-se em alimentos de um ingrediente só, sem açúcares adicionados, sobremesas fáceis de fazer, por exemplo, morangos com chocolate negro, nada muito calórico. E eu também gosto, quando foges da dieta, focar-me em doces caseiros, que acabam por ter gorduras boas para ti. É claro que não é algo que devem fazer todos os dias, pois também contém açúcar e calorias em excesso. Sobre a questão do álcool, eu realmente já não consumo praticamente. E acho que se vocês gostam realmente de fazer é tentar diminuir as quantidades e principalmente a regularidade com que o fazem e realmente saberem que quando o fazem estão a danificar o vosso corpo. Outro grande problema que pode estar a inibir os vossos níveis de testosterona e que pouca gente fala é o stress crónico. Cortisol e testosterona funcionam basicamente como uma balança. Quando um sobe, o outro desce. Quando tens stress constante, o teu cortisol fica cronicamente elevado. E os efeitos de ter este cortisol elevado, ou seja, níveis de stress elevado, a tua produção de testosterona fica suprimida, aumenta a acumulação de gordura visceral que entra naquele ciclo que eu vos falei há pouco, prejudica a vossa qualidade
qualidade do sono, aumenta o apetite e a vontade por fast food, pois os vossos receptores de dopamina acabam por ficar meio que avariados e vocês vão buscar conforto nestas comidas calóricas, em hábitos que são demasiado estimulantes para vocês, e voltamos a entrar no mesmo ciclo, só que desta vez com o stress incluído. Stress elevado, cortisol elevado, menos níveis de testosterona, mais gordura, menos massa muscular, e por isso é que é tão importante perceber todos os fatores que vocês têm que eliminar, que estão a inibir a vossa produção de testosterona, para não estarem a fazer uma ou duas coisas corretas e depois têm 3 ou 4 coisas que estão a sabotar o processo todo. Outro ponto muito importante é o vosso sono, e eu acho que o que está a piorar mais o nível de sono é as luzes azuis. A maior parte da testosterona é produzida durante o sono profundo, o pico natural acontece por volta das 4 da manhã, quando estás ligado ao ritmo circadiano, que é algo que eu vou falar mais à frente, e já está comprovado que dormir 5 horas por noite reduz até 15% da tua testosterona. Trabalho por turnos e horários irregulares são dos piores para a produção hormonal. É claro que se estiveres numa situação destas, há sempre formas de não ter tanto prejuízo. Quando tens as luzes azuis à noite, a tua produção de melatonina acaba por diminuir. Quando não tens melatonina, o teu sono fica superficial. Quando o teu sono é superficial, o teu corpo não entra em estado REM. E quando não tens um estado REM, ou seja, sono profundo, a tua produção de testosterona e outras hormonas de crescimento são muito diminuídas. O que eu vos sugiro a fazer é realmente remover as luzes azuis 30 a 60 minutos antes de dormir e trocar por hábitos menos estimulantes, como ler, ir arrumar o vosso quarto e preparar as coisas para o dia seguinte. Outra coisa que muita gente não entende é que não é por ir ao ginásio num dia que tu estás a ser uma pessoa ativa. Se não tiveres um movimento diário e constante, não estás a fazer o que o teu corpo foi desenhado para fazer. Não consegues produzir tanta massa muscular e acaba por se englobar naquele ciclo que eu vos falei há pouco. E a questão é que não precisas de cortar isto a 100%, mas precisas ter a noção que isto está-te a custar e que podes fazer melhores escolhas para ti. Por exemplo, na questão dos doces é muito simples, e o grande problema de ser sedentário é que tu dás ao sinal que o teu corpo não precisa de produzir hormonas de crescimento, não precisa de produzir testosterona, pois não tem nenhum desconforto nem nenhum estímulo para o fazer. Algo que podes fazer para quebrar este hábito é levantar-te a cada 45, 60 minutos e caminhar e mover-te ao longo do teu dia. E outro grande problema são os disruptores endocrónicos. Estes BPAs são encontrados em plásticos, latas, embalagens, e isto basicamente imita o estrogênio no vosso corpo. Quando tens exposição regular a estes BPAs, o teu corpo acaba por produzir muito menos níveis de testosterona, e isto está presente em muitas coisas como garrafas de plástico, perfumes, cheiros, produtos de limpeza. Normalmente tudo que seja artificial acaba por ser prejudicial para ti. Por fim, o último ponto que vocês têm que eliminar, e que hoje em dia acho que muita gente sofre, é o facto da pornografia e das ejaculações constantes. A pornografia é um comportamento que produz dopamina, que é o mesmo mecanismo de drogas e de álcool. E já existe um estudo: quantas mais horas de pornografia consumidas, menor o volume do estriado no cérebro. Quando tens este estriado menor, precisas de mais estímulo para sentir prazer. E isto não só vai afetar a nível de fast food, mas a todos os outros hábitos que sejam demasiado estimulantes para ti e que normalmente nunca te agregam nenhum valor e só pioram o teu nível de stress, ansiedade e até depressão. E quando tens ejaculações constantes e uso de pornografia constante, acabas por ter uma desensibilização dos receptores de dopamina, disfunção erétil em homens jovens. 28% dos jovens da Europa estima-se têm este problema. Aumento de prolactina, que suprime a libido e testosterona. A libido é literalmente o que te faz realmente também ter vontade de ter relações sexuais, e é um bom sinal que estás saudável, que tens o sistema hormonal bom. E o grande problema das ejaculações constantes é que o sêmen contém zinco e minerais necessários para produzir a testosterona. Pois sim, é nos testículos que são produzidas, e quando estás literalmente a esvaziar todos os dias, o teu corpo não tem os materiais necessários para ter a produção certa de testosterona. Se tu eliminares estes pontos todos que eu te falei aqui, já vais sentir uma diferença absurda, pois não tens praticamente nada a sabotar os teus níveis de testosterona. Só que não podemos ficar pelo que é eliminar, que já é muito importante, mas tens também que começar a fazer certas coisas para estimular essa produção de testosterona, e por isso vamos então falar do que é que tu tens de começar a fazer. Algo muito importante é realmente treinar pesado, principalmente com exercícios compostos que acabam por recrutar mais do teu corpo. Movimentos compostos como agachamento, peso morto, deadlift, supino, press militar, recrutam grandes grupos musculares, e quanto maior o recrutamento, mais resposta hormonal tens. Sprints e treinos de intensidade, acho que é óbvio pensarmos que quando fazes algo intenso e que o teu corpo tem que recrutar energia, o teu corpo é estimulado a produzir mais destas hormonas que te dão essa própria energia. Só que é claro, é preciso ter uma boa gestão para não entrar em overtraining, e se não tivermos uma recuperação adequada, como o sono, este treino todo pode acabar por ser maligno para ti, pois acabas também por entrar num estado de inflamação. Em questão da alimentação, não é só remover o açúcar e as comidas processadas em excesso, tens de começar também a incluir matéria-prima para a produção hormonal. E a maior parte dos alimentos que te vão ajudar a suster essa produção são normalmente vindos de produtos animais. Seja ovos inteiros, seja manteiga, leite cru, carnes vermelhas, todos estes alimentos são ricos em nutrientes e também são ricos em colesterol. O colesterol é um ponto que eu vou pegar no vídeo futuro, mas o colesterol é muito importante para vocês e, ao contrário do que vos têm dito, é indispensável para a vossa produção hormonal, e tu só vais ter problemas de colesterol se tiveres inflamação crónica, e na verdade o problema não é do colesterol em si, é sim da resistência à insulina elevada, que acaba por criar inflamação, e esta inflamação é que vai fazer com que o colesterol acabe por criar certas placas nas vossas artérias e criar então a pressão arterial. Mas como eu vos disse, eu depois faço um vídeo específico a falar sobre este assunto. Para concluir esta parte da
alimentação. Para concluir esta parte da alimentação, vocês têm que ter bons níveis de gordura animal, carnes vermelhas, ovos e órgãos. O zinco é essencial para a produção de testosterona. Também podem ir buscar isto a certos alimentos marinhos. Uma vitamina que é indispensável para vocês e que vocês não conseguem obter com bons níveis de alimentos é a vitamina D. Por isso é muito importante que tu apanhes luz solar, principalmente nesta altura de inverno, primavera, outono, que não costumas estar tanto tempo cá fora e não recebes tanto esta vitamina. Tu podes resolver isso muito facilmente. Algo que eu faço é fazer caminhadas pequenas durante o dia a dia. Mesmo estando a chover, mesmo estando de mau tempo, tu acabas por apanhar a vitamina D. E se tu não fizeres isso, tu passas o dia fechado em casa ou passas o dia fechado no trabalho, a deficiência desta vitamina D vai inibir também a produção da tua testosterona. E pegando aqui no outro ponto que tem tudo a ver, que é alinhar o ritmo circadiano, isto só acontece se tu tiveres esta exposição ao sol, principalmente em momentos fulcrais como de manhã, ao pôr do sol e à hora de almoço. A testosterona segue um ritmo de 24 horas e normalmente tem o seu pico entre as 7 e as 10 da manhã. E quando tu apanhas sol de manhã, regulas a tua produção de melatonina à noite, acabando assim também por ter um sono mais profundo, sincronizas o relógio biológico, enquanto se não tiveres este relógio regulado, o teu cortisol acaba por ser demasiado elevado à noite, tens menos sono profundo e a única forma realmente de resolveres isto é alinhar o teu ritmo circadiano. Ou seja, de manhã quando acordares, a primeira coisa que deves fazer é ir logo olhar para o sol, nem que seja na janela, se possível vem caminhar um bocado cá fora e tenta de uma em uma hora vir cá fora, apanhar um bocado desse sol para o teu corpo conseguir alinhar o relógio e principalmente na hora de pôr do sol, as luzes vermelhas estimulam depois a produção de melatonina à noite e não subestimes o quão importante é ter este relógio alinhado. Eu noto completamente a diferença quando não o tenho. E agora aqui os últimos dois pontos não são algo tão práticos, mas é igualmente importante. O primeiro é enfrentares o desconforto. O teu corpo literalmente adapta-se ao que tu lhe exiges. Se ele nunca é desafiado, nunca vai acabar por produzir testosterona nem hormonas de crescimento. E tu podes fazer isto através de muitas formas, seja fazer algo que não gostas, seja fazer algo que seja difícil para ti, como por exemplo ir testar um desporto diferente, ir falar com alguém de um tema desconfortável, algo por exemplo que podes fazer nesse aspecto são banhos frios que acabam por ativar o sistema nervoso simpático e o frio também acaba por melhorar a circulação e a tua recuperação, mas exatamente situações sociais desconfortáveis como falar em público, conversas difíceis, saber dizer não. Enfrentar medo gera normalmente uma resposta hormonal. E aproveitando este tema do desconforto, algo igualmente importante é ter um propósito. E acho que ter um propósito muito simples como eu quero emagrecer ou eu quero ficar seco, nunca vai ser suficiente para fazer esta alteração no teu estilo de vida. No meu caso, realmente o meu maior propósito é ser o melhor seguidor de Jesus possível, mas eu não vou estar a impor a minha crença a nenhum de vocês, mas realmente pensei no tipo de homem que vocês querem ser, no que é que vocês querem atingir, no que é que vocês têm que fazer para o atingir. E isto não se vai medir num laboratório, mas literalmente afeta tudo o resto. Homens com um propósito claro acabam por ter mais energia e motivação, melhor disciplina nos hábitos, menos tendência para vícios e distrações, níveis mais baixos de depressão e sem propósito tudo parece um bocado castigo e tudo fica muito mais difícil de fazer. E se achas que isto não é credível, ouve o que é que o meu cliente me disse quando começou a aplicar este protocolo. Uma diferença mesmo em termos de ansiedade e tudo, como tu sabes, eu deixei de tomar o meu antidepressivo tipo na segunda semana, estás a ver? Eu sinto zero necessidade, zero necessidade. Eu não tenho ansiedade, não tenho depressão, não tenho nada. Mas antes tinhas. Tinha, claro. Se tu vês este vídeo até ao final, não desperdices o teu tempo e começa a aplicar estas coisas e manda-me depois mensagem no Instagram a dizer a diferença que sentiste. E se tu já sabias disto e que a maior parte das pessoas até já sabem, mas nunca o começaste a fazer, o que tu podes precisar é um compromisso e alguém que te ajude a seguir esta estrutura. Por isso está à vontade para marcares uma chamada no link abaixo, totalmente grátis, e eu vou ver se faz sentido entrar no meu programa de acompanhamento. E não te esqueças de subscrever, que eu vou trazer aqui muito mais conteúdo, muito mais informativo e de coisas práticas que podes aplicar no teu dia-a-dia para otimizar o teu estilo de vida.